conectando empresas e investidores com soluções eficientes de crédito estruturado. Hoje, com muita honra, eu trago para vocês um profissional com mais de 40 anos de experiência no mercado, para continuar um pouco do seu background com vocês. Certo, Trócoli? Certo, PH. Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui com o nosso amigo e cliente, o Fernando Brasileiro, que é da Vero, e será um prazer muito grande tê-lo aqui hoje para nos dar bons insights. Obrigado, Fernando. Não percam. Em breve com vocês. Hoje, como a gente falou, estamos aqui com a honra, aqui com o Fernando Brasileiro com a gente. Obrigado, Fernando, mais uma vez, está conosco. Apresenta um pouco, para quem não te conhece aqui, para falar um pouco do teu background antes que a gente começar a sua entrevista. Oi. Primeiro, obrigado por me convidarem, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que depois de 40 anos de mercado, dá para dizer que assim, eu já fiz de tudo um pouco em mercado financeiro. Comecei em bancos, fui originalmente até do Banco Nacional, há muitos anos atrás. Passei pelo Francês Brasileiro, parte internacional e operações estruturadas. Fui para o Bank Boston, onde fiquei 15 anos, tanto Brasil como Estados Unidos, sempre mexendo também com operações estruturadas, muito em tesouraria, depois comércio exterior e, por último, mexendo com investidores estrangeiros, o que me levou a ter os primeiros contatos com prestação de serviço financeiro, que era uma coisa que eu não tinha feito naquela época ainda. Depois passei pelo JP Morgan, onde também mexi com comércio exterior e também com prestação de serviço, principalmente cash management internacional. E daí migrei para o mercado de capitais puro, onde fui presidente da Cibrasec durante 4 para 5 anos. Foi a primeira securitizadora imobiliária aberta no Brasil. Foi uma mudança muito grande no paradigma de como financiar crédito imobiliário na época. Eu peguei uma fase muito inicial do mercado de crescimento, que foi um aprendizado enorme. Fiquei quase 5 anos na Cibrasec. Foi uma experiência maravilhosa. Cibra, para quem não sabe, além de primeira securitizadora, ela era controlada pelos grandes bancos brasileiros. A gente tinha Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Santander e vai por aí. Então, foi um grande aprendizado de como o mercado imobiliário tinha se desenvolvido e de como ele passou a se desenvolver a partir daquele momento, tá? Por último, depois de 5 anos de Cibra, eu resolvi que era o meu momento de empreender. Eu acho que tinha me faltado convicção nos primeiros tantos anos da minha carreira e ali eu cheguei à conclusão que securitização era o caminho. Abri uma securitizadora chamada Ápice, que foi líder de mercado já no primeiro ano, isso já fazem mais de 15, quase 16 anos. Crescemos muito, acabei mudando o nome da Ápice para Tru, que é como ela é a mais conhecida, e agora, no meio do ano, final de junho, eu acabei vendendo para o grupo OPEA, que está debaixo da Jaguar, um private equity, e resolvi dar um outro rumo para a minha carreira. Mas assim, crédito estruturado, securitização, emissão de operações de captação de médio e longo prazo sempre foram o que eu gostei de fazer. Então, e eu não me sinto ainda no momento de me aposentar. Então, muita gente me perguntou sobre isso, tá? E acabei optando por abrir a Vero Capital. A Vero é uma empresa agora montada sob a instrução 61 da CVM. Então, uma empresa que vai fazer coordenação de distribuição de operações. A gente vai tanto originar, estruturar, como distribuir operações de renda fixa estruturada no mercado. E a ideia da gente é trazer um produto de qualidade superior, com estruturas interessantes, criativas e bem articuladas para atender um mercado que é cada vez mais crescente, que é o mercado que busca alternativas de investimento em renda fixa que fogem, vamos dizer, dos produtos clássicos bancários, CDBs, operações mais simplificadas, e ao mesmo tempo trazem um nível de segurança e um nível de conforto para quem compra, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. Aproveitando esse gancho aí do crédito estruturado, se você pudesse detalhar, descer mais, o que é um crédito estruturado, né, para o mercado e falar um pouco da importância desse crédito para a empresa, né, como tomador, e para o investidor para se beneficiar. Né?
eu vou te dar a minha definição de crédito estruturado, porque se eu for para uma coisa muito teórica, isso é lugar comum. Eu vou falar como quem faz isso há muito tempo e como quem vê o que o mercado demanda, tá? Para mim, uma operação de crédito estruturado, o que é? É uma operação que é uma evolução natural do crédito clássico, que era um crédito mais, vamos dizer, ao estilo banco comercial do passado, muito baseado na análise de um balanço, onde você concedia crédito. No máximo, você tinha uma garantia real, alguma outra forma de garantia mais simplificada para suportar o risco da operação. Mas, basicamente, o que era? Uma corporação ou pessoa física tomando um empréstimo, dando ou não uma certa garantia. O crédito estruturado, o que ele faz? Ele extrapola o balanço. O balanço também é parte dessas operações, mas você busca outros mitigantes de risco, que os americanos chamam de enhancement de crédito, para poder viabilizar a operação. Então, assim, numa securitização, o que você securitiza são fluxos de recebíveis. Então, vendi um prédio, tenho 10 andares, vendi em 10 anos, então eu tenho 120 parcelas de cada unidade para receber. O que eu faço? Eu desconto aquele pool de recebíveis, vou recebê-los no tempo e adianto o dinheiro baseado numa taxa de juros convencionada, negociada com o tomador, e eu vou receber. Normalmente, eu vou fazer análise daquele pool de recebíveis para ver o nível de diversidade, o nível de performance, se há inadimplência, concentrações. Ao mesmo tempo, como é uma operação de médio e longo prazo, estamos falando de 10 anos, eu vou buscar uma garantia real. Muitas vezes a alienação fiduciária, antigamente se fazia muito hipoteca, hoje a alienação é o grande instrumento para esse tipo de garantia real. Você pega os imóveis como garantia. Eu posso montar operações, por exemplo, que têm colchões de liquidez. Eu posso ter, por exemplo, se o prédio está em construção, eu posso ter um fundo de reserva para recursos para a obra, o famoso fundo de obras. Eu posso ter um fundo de liquidez para parcelas de juros ou para um número de 2, 3, 4, 5 parcelas mensais, se for a forma de amortização. Então, o que é? O crédito estruturado é uma maneira de viabilizar uma operação de crédito para uma empresa ou até para uma pessoa física, muito comum no mercado agrícola, por exemplo, aonde eu busco de outros aspectos vinculados àquele tomador, vinculados à operação, para poder estruturar uma operação com garantias adequadas. Então, assim, você fala de estruturado por quê? Porque você vai buscar uma estrutura que faz aquela operação ser superior em qualidade de crédito do que o crédito puro do tomador. Tá? Então, essa é a minha definição de estruturado. É o quê? É uma operação que viabiliza um crédito trazendo formas de mitigação diversas que, bem compostas, garantem a boa liquidação da operação dentro das condições que foram contratadas. Quer dizer que minimizando o risco, né? A ideia é essa, né? Então, e às vezes, gente, já aconteceu, isso pode acontecer. Você pode ter uma empresa que entra em default. Você tem garantias mínimas, às vezes de liquidez, às vezes reais, onde você vai buscar o quê? O workout da operação, a recuperação do crédito concedido, tá? Estava super ansioso com a tua vinda aqui, porque eu acho que a tua jornada se confunde com a evolução do mercado de crédito. Acho que você foi pioneiro aqui nas operações, aqui estruturando uma coisa que o mercado foi evoluindo junto contigo na tua jornada. Tá? Cenário atual, a gente está vendo operações de crédito batendo recorde de emissão, mas ao mesmo tempo RJs batendo recorde de emissões aqui de recuperações judiciais. Como que você está vendo esse mercado atual aqui de Brasil, principalmente para o próximo ano? Eu acho que o que você tem hoje é uma separação do joio do trigo, tá? A gente vive de ciclos. Você tem um mercado muito líquido, normalmente as condições, os limites impostos por o investidor, eles tendem a baixar, porque há uma necessidade de alocação, então as pessoas se tornam mais liberais na concessão do crédito. Óbvio que não é todo mundo. Você tem gente que sempre mantém uma consistência muito grande na análise de risco, às vezes ao preço de fazer menos operações, mas manter sempre a qualidade, mas muitas vezes você tem players que ficam muito agressivos. Por quê? Captei um fundo, preciso alocar, vou comprar ativos. E às vezes a agressividade ela tem um preço. Quando você tem uma mudança de ciclo, onde você tem uma contração, você tem um crescimento de risco na inadimplência, as estruturas que você aprovou antes do momento de liquidez, elas são colocadas a teste.
E aí, o que nós estamos vivendo? Por exemplo, a gente está vivendo no mercado agrícola agora, tá? Os CRAs, por exemplo, os FIAGROS, eles estão sob um período de teste, né? Então, está se botando a teste o que foi feito nos últimos 2, 3 anos, tá? A euforia foi absurda, né? Porque Foi. envelopar coisas que, teoricamente, não poderiam ser envelopadas. Muita gente que não tinha experiência, quer dizer, a gente tem, por exemplo, gestoras que abriram o primeiro FIAGRO nos últimos 2, 3 anos, quer dizer, óbvio que assim, você pode trazer profissionais muito experientes, quer dizer, então o tempo que uma determinada instituição tem num determinado mercado, não necessariamente é uma medida da capacidade do expertise, porque você pode trazer gente, você pode aprender, você pode comprar conhecimento, mas a verdade é, o excesso de liquidez, ele faz normalmente o nível de exigência na alocação diminuir. É ruim, muita gente não gosta de ouvir isso, mas é uma verdade. O que acontece assim? O mercado de agro hoje é um mercado que está sendo olhado com muito cuidado. Agora, vamos ser também transparentes. Tem muita gente boa, a grande maioria é boa. Você tem níveis de inadimplência que cresceram, mas assim, você tem operações espetaculares no mercado. Você tem bons negócios sendo feitos. Nós, na Vero, vamos buscar operações de agro também. Então. Agora, sempre com um tratamento consistente, a análise de risco e a estruturação das operações. Tá? Para o ano que vem, eu diria para você, vai ser um mercado, na minha opinião, ainda crescente. Você vê que, apesar de tudo que você está falando, você vê as emissões de debêntures, CRI, CRA e outros ativos de renda fixa crescendo brutalmente. Né? Impressionante. Quer dizer, outra coisa, você vê classes que antes eram quase que desprezíveis do ponto de vista de participação no mercado, como CRI, CRA, 10 anos atrás, hoje muito relevante. CRA é um instrumento hoje essencial no financiamento do crédito agrícola. Isso não vai embora. O que vai acontecer é o seguinte, vai separar o joio do trigo, vai haver um cuidado maior com estruturações. Então, eu acho que assim, vai haver uma melhora de qualidade, minha opinião. Agora, eu acho que o mercado vai continuar muito agressivo, acho que liquidez continua, não acho que é um mercado que para. Falta ainda produto, né? Falta produto, mas eu acho que, para mim, é o melhor momento de entrar com a Vero no mercado. Por quê? Porque eu acho que bons originadores, como há vários no mercado, bons estruturadores vão ser valorizados. Tá? Eu acho que isso é importante dizer. E eu diria para você o seguinte, também existe uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o push da CVM nos últimos 2 anos, do ponto de vista de mudanças de legislação, subir a barra de exigência tanto na estrutura, no disclosure, no compliance das empresas e das operações, tá? Como também, em paralelo com a democratização. A própria 161 é um exemplo disso. O que ela fez? Ela permitiu agora que empresas não financeiras, excetuando exceções como as securitizadoras que eram autorizadas a distribuir até 120 milhões, mas por operação, mas assim, hoje você tem um grupo de empresas que, desde que bem qualificadas, e eu posso dizer porque eu estou vivendo isso agora, onde a CVM e a Ambima são muito criteriosas na análise, na qualificação de quem está montando e da estrutura da empresa que quer se qualificar como 161, estejam bem preparadas para poder atender justamente a subida da barra do ponto de vista de regras, do ponto de vista de transparência e de maneira geral. E como você acha que essa CVM, a instituição 161, vai impactar no mercado? Eu Isso vai trazer pessoas, tem a possibilidade de trazer pessoas sem muito conhecimento de mercado? Ou vai ser positivo para o mercado? Eu acho que vai ser positivo, porque assim, Alexandre, uma coisa que está acontecendo é, primeiro, para você ser um 161, você faz todo o processo de aprovação via Ambima, que tem a chancela da CVM para fazer tal. O nível de exigência é grande, tá? É alto, a barra está alta e tem que ser, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Não é só o meu currículo, é a estrutura da empresa, tanto do ponto de vista de governança, de profissionais, como até física. Até a planta do escritório eu tive que apresentar. Muito parecido com as gestoras fazem. Eu tenho que segregar áreas também e mostrar essa segregação. Sim, eu tenho distribuição e tenho área comercial e de estruturação. Então, o que acontece? Você tem que mostrar a capacidade, o nível de tecnicidade dos funcionários. Eu não pego uma autorização e depois vou montar a empresa. Eu monto a empresa
banco Corre com todos os com custos. todos os custos Aí, e vou pedir autorização. Tudo bem, seria muito mais cômodo segurar o dinheiro no bolso, pedir uma autorização e depois vou atrás. Mas assim, quando você sai para o mercado, você já está pronto. Mas pronto não é só um veículo, como era muitas vezes foi no passado, tá? Você ia começar meia boca e ir estruturando a operação à medida que ia fazendo dinheiro e tal. É um mercado hoje em que você precisa ter capital para estruturar a empresa. Então, assim, já assume um nível de compromisso de quem monta num patamar maior de responsabilidade, de compromisso financeiro e patrimonial, porque tem riscos dos sócios e tudo mais. Tem que botar dinheiro na frente, tá? E tem que mostrar capacidade técnica e histórico para fazer esse tipo de negócio. Eu acho que antes aqui do início do nosso podcast, a gente estava conversando, fiquei bem impressionado o quanto que você já se preparou em processos, em time, em tecnologia, onde tem um crivo até às vezes acima do exigido para que a Vero saia aqui como o estado da arte aqui de processos, tecnologias e pessoas aqui no mercado. Mas é necessário, porque assim, para terminar a resposta pro Alexandre, assim, o que é a diferença que a 161 traz? Primeiro, ela democratiza os players que vão acessar. Hoje você tem, então, técnicos, empreendedores, gente muito gabaritada para estruturar, originar, estruturar e distribuir operações, podendo agora empreender na medida em que montam suas próprias empresas para fazer. Isso já abre a competição muito, quer dizer, não são só bancos, empresas financeiras ou grandes grupos. Você pode ter grupos menores que atendem essa barra alta da CVM, da Ambima, para poder operar, mas que são independentes. A outra coisa que você tem é que muitos desses não vão jogar o jogo das operações gigantes. Eu fiz operações de emissão de CRI na minha época de TRU de 4 bilhões, 5 bilhões de reais. Só que existe um grande mercado de operações de 30, 40, até 100 milhões que às vezes passa abaixo da linha de radar das grandes instituições. Os bancos nem olham essa operação mesmo. Muitas vezes até olham, mas não é o maior, vamos dizer assim, não é a grande prioridade. Tá? Então, resumo da ópera, tem um espaço de democratização onde empresas menores como nós, mas ao mesmo tempo muito gabaritadas, podem levar empresas médias para grande ao mercado de capitais com boas operações estruturadas, onde você cria estruturas que fazem aquela operação ter um risco, uma relação risco-retorno positiva, que atrai o investidor e priorizam essas operações, entendeu? Então, eu acho que assim, existe uma possibilidade, eu acho que a CVM estava com isso muito forte na cabeça, até porque eu participava muito das discussões com eles, de poder democratizar o acesso também. Então, assim, não é só dar uma chance para empreendedores, para executivos, ou quem como eu já estava empreendendo no mercado de capitais há anos, mas também o quê? Fazer com que essas pessoas se sintam motivadas a levar empresas que ainda não tinham acesso ao mercado de capitais ao mercado de uma maneira bem montada, bem estruturada, bem analisada previamente a emissão e a distribuição, né? Isso acho que aumenta até a competição, né? Sim, com certeza. E as empresas vão até conseguir preços melhores para fazer essa captação. A ideia é essa, né? E mesmo entre nós, por exemplo, tem um monte de gente que já pegaram as autorizações para operar dentro da 161 e vai ter muita competição ali. Aí o que vai acontecer? Quem for melhor, mais sério, ao longo do tempo mostrar consistência e qualidade na estruturação e na maneira de distribuir, são os que vão ficar. Eu pessoalmente olho a Vero no longo prazo, como olhei a TRU no longo prazo também. Você está ali para resistir, ter resiliência e mostrar que você realmente é um player perene. É isso que vai te fazer competir e ser superior, né? Fernando, e como você vai posicionar a Vero nesse mercado? Você vai ter algum diferencial? Como que você vai trabalhar para se diferenciar nesse mercado? Olha, eu vou te dizer assim, o que eu tenho muito na minha cabeça. A gente quer ser inovador, a gente quer trazer novas coisas, mas a verdade é o seguinte, muitas estruturas que nós vamos trabalhar são estruturas já muito bem conhecidas. O que vai diferenciar a gente, vou ser franco com vocês, é a qualidade da nossa análise, a qualidade da estruturação. Para isso eu trouxe um time muito experiente para operar a equipe. Como eu fiz na antiga Ápice, hoje TRU e hoje Opera, eu contratei no início só gente com experiência. Eu fui formar depois de alguns anos.
tá, gente? Então, assim, você não começa um negócio, vou usar uma expressão jocosa, meia boca. Você primeiro põe o teu melhor, contrata, aí dinheiro, vontade como investidor e como profissional é importante. Tem uma questão de orgulho pessoal, quer dizer, você quer trazer o teu melhor para o mercado, né? E aí, eu acho que o grande diferencial vai ser o nível da qualidade do que a gente estruturar e levar ao mercado. Tá? Eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Outra coisa também vão ser diferenciadas, assim, nós temos parceiros que vão olhar investimento. Tem operações, por exemplo, em que você vai estruturar como renda fixa, mas você às vezes tem componentes de equity, por exemplo, equity num projeto. Imobiliário vive muito isso. Muitas vezes você tem uma SPE e você tem injeção de capital. Então nós temos parceiros que estão acostumados a fazer esse tipo de coisa. Nós temos também parceiros que montam fundos de investimento, que têm fundos de investimento que poderiam subscrever parte disso, ficar com mezanino, ficar com uma cota júnior. Então, a gente quer, não é só um business de best effort, é poder, aonde fizer sentido, agregar, seja com estrutura, seja com funding, seja com acesso ao mercado, para empresas de médio para grande até as grandes de mercado. Eu cheguei a fazer operações para grandes empresas listadas em bolsa. Também fiz para muitas empresas menores também. Quer dizer, desde que a relação custo e benefício faça sentido para o tomador e para o investidor, você viabiliza uma operação menor também. Você destacou duas palavras que eu gosto muito, que eu acho que isso separa bem os players do mercado, que é a consistência e a resiliência. Momentos difíceis que você mostra, porque momentos de alta liquidez é fácil, né? A gente viu o mercado de capitais 37 meses sem IPO, porque saiu muita coisa que eles não estavam perfeitamente preparada para aquele momento, né? A gente estava conversando com outro gestor e ele falava muito da diligência, da importância da diligência e o que ele trazia de especial numa diligência. No caso dele, que era focado muito em imóveis, ele tinha até decorador, ele tinha gente que via preço, ele entendia se era 3/4 ou 2/4 nessa região para conseguir ajudar o cliente dele a estruturar o produto. Então ele falava, eu entro com uma consultoria para ajudar para conseguir ter uma diligência melhor no produto. O que você podia destacar dessa questão da diligência dentro da Vero aqui que você está buscando? Olha, eu acho que assim, talvez seja um dos pontos principais do nosso processo e por isso trazer gente com experiência é você fazer a análise prévia da operação que você vai financiar. A gente procura normalmente tratar a operação a operação. É aquilo que eu estava falando, crédito estruturado, ele não olha o crédito como um crédito de balanço que você dá de maneira focada naquele tomador exclusivamente, no risco dele, e muitas vezes o escopo dele é amplo. Você vai olhar projeto a projeto. Então, assim, é um prédio, é um loteamento, é o financiamento de uma safra ou de uma operação específica de exportação, seja no agro, é a compra de um shopping center, é a compra de uma fazenda. O que você vai olhar primeiro? Eu costumo dizer assim, por mais que você busque enhancements de crédito, estrutura de garantia, recebíveis, fluxos adicionais de caixa, sempre olhar o balanço. Dentro do balanço, sempre olhar a experiência. Porque o balanço ele é fruto de uma evolução da companhia. Então, assim, incorporador que está fazendo um projeto, você vai financiar um projeto em obra, eu quero saber se aquele incorporador já fez outros projetos. Qual é o nível de sucesso? Atrasava muito? Teve problemas? Entrega bem? A gente vai olhar. Outro, a gente olha a análise de viabilidade dos projetos. Tá? Como você falou, não chega ao ponto de ver a decoração, mas com certeza, como foi feita a análise de mercado? O produto foi bem desenhado para aquele segmento em que ele se dispõe a focar? A região faz sentido? A gente olha isso também, tá? Dentro disso, por quê? Porque na hora que eu vou distribuir, e eu vou, por exemplo, para uma asset, para um wealth management, ou eu vou para um distribuidor grande, seja no mercado de pessoa física, por exemplo, eu tenho que ter convicção. Não é só o que eu financio, ou como eu financio, é o que eu financio. Tá? Então, assim, você tem que olhar o projeto e meio que se encantar por ele, tá? Porque você vende de uma maneira mais... Tá? Outra coisa é o seguinte, a gente vai olhar, por exemplo, se eu for montar uma operação de securitização,
Eu vou até fazer um parênteses aqui. A Vera não é uma empresa que só vai fazer operações de securitização. Primeiro, eu deixei de ser securitizador. Eu estou numa outra fase da minha carreira. Mas eu vou montar operações de securitização e buscar securitizadores para fazer emissão. Mas eu também vou fazer debêntures, estruturar debêntures para os meus clientes. Nós vamos fazer notas comerciais também e outras operações. Vamos buscar operações onde haja equity, onde haja parceiros que tenham essa especialização e olhem esse pedaço da operação. A única coisa é que, assim, eu tenho que fazer análise, tá? Então, por exemplo, se é uma securitização, para pegar o exemplo, que às vezes fica muito vinculado à minha pessoa, eu vou olhar a carteira. Eu não posso, por exemplo, se lembra assim, securitizador é uma empresa financeira, então assim, ele não dá empréstimo. Eu tenho que ter uma carteira de recebíveis para descontar. O que eu vou fazer? Como aquela carteira está feita? É um projeto em obra? Ela é o suficiente para terminar a obra? Não é? Tem equity do incorporador, então ele vai bancar com recursos próprios para isso? Ou ele está fazendo financiamento? Viabilizada a obra, a venda, as vendas foram feitas, são de boa qualidade, a carteira performa, nível de inadimplência é bom, vale a pena descontar? Beleza. Tem uma preocupação, tem concentração. Num prédio de 10 unidades, tem 3 apartamentos que foram vendidos para a mesma pessoa. Como eu lido? Posso ter um colchão de liquidez? Posso não ter? Então, assim, a análise ela vai desde o histórico, balanço, a operação e viabilidade dela, e a performance do que já existe da operação, seja em venda, seja em performance do portfólio e tudo mais. Com tudo isso em mãos é que você consegue fazer uma proposta para o tomador e para o investidor de uma estrutura que faça sentido. Às vezes as pessoas elas viam o securitizador muito como um carimbador, como um prestador de serviço. Mas assim, o securitizador ele tem que entender se há um lastro para aquela emissão. E ele tem que entender se a modelagem da operação fecha. Quer dizer, os fluxos projetados e os fluxos existentes, eles realmente viabilizam a performance do CRI como definido e como colocado para o mercado dentro das suas características atuais e projetadas? Tem margem de manobra aí? Quer dizer, eu não posso fazer fluxo justo. Pode ter inadimplência, pode ter intercorrência no meio do caminho, o mercado muda. Passado incerto. Passado incerto. Então, o que acontece? Você tem que fazer uma análise adequada. Esse é o tipo de estrutura que a gente vai estar preocupado em desenvolver. Para desenvolver, você tem que fazer esse tipo de análise. Fernando, e me dá uma curiosidade agora. Qual é o perfil do seu investidor e o perfil dos seus clientes? Como é que eles se localizam nesse mundo enorme de competição de empresas, de gestoras, oferecendo seus produtos? Qual o perfil que você vai buscar? Vamos separar. Mercado de tomadores, vamos colocar. Tem vários segmentos. Mercado imobiliário, a gente vai olhar incorporadores, vai olhar loteadores também, operações de shopping centers, galpões, e nós também fizemos muito no passado energia, principalmente solar, que tem sido um mercado crescente, tá? Muito forte. E está vindo, na verdade nós já estamos olhando operações então cada um desses segmentos, ele precisa de financiamento de médio e longo prazo, tem características... O imobiliário é muito forte. É, na verdade, a origem do processo de securitização no Brasil. Ele começou pela securitização imobiliária, né? São setores que já conhecem securitização, já foram educados para isso nos últimos 20 anos, tá? Porque, assim, eu lembro quando eu comecei nisso, às vezes você é incorporador e nunca tinha feito uma securitização. Hoje até existem várias que não fizeram, mas já sabem o que é. Simplesmente não houve um momento, não houve interesse, não houve oportunidade para fazer. Mas hoje o conceito está muito disseminado. Já analisou, com certeza já analisou no passado, não é nada novo. Eu acho assim, no agro, vamos falar o seguinte, produtores rurais, empresas e corporates vinculados à produção do agro, existem até supermercados também e outros, vamos dizer assim, players dentro da grande definição do que é o mercado de agro no Brasil, que também são target para a gente. Quando você coloca todos esses perfis juntos, o que é o traço comum? Tem que ser empresas, no geral, com algum nível de experiência,
já com um certo nível de tamanho e organização. Por quê? Porque, assim, a gente não está simplesmente tomando um empréstimo. A empresa ela vai ter que performar dentro de determinadas condições. Então, assim, por exemplo, governança. Para você ir ao mercado de capitais, gente, você tem que ter um mínimo de governança. Tanto que o mercado gosta muito de empresas auditadas. Quer dizer, por quê? Porque essas empresas, quando já chegam no nível da auditoria, porque elas já estão no nível de exigência corporativa e num nível de exigência de mercado, aonde governança, auditoria, uma visão externa de controle se faz necessário. É necessário que toda empresa tomadora seja auditada? Não necessariamente, mas vai ter que mostrar um nível de organização. Deixa eu te perguntar, é possível então você fazer uma emissão sem ser uma empresa auditada? Sim, isso é até relativamente comum. Agora, vai ter que ser uma empresa que mostra muito histórico, muita capacidade de organização, boa capacidade de governança, porque assim, boa governança é uma função exclusivamente de auditoria. E a auditoria, em especial a externa, ela é uma boa prática. Agora, uma boa governança não está sujeita exclusivamente a essa prática. Agora, você tem que analisar. Eu vi operações, por exemplo, onde se levou a um tomador ao mercado de capitais que não estava pronto. Ele não estava pronto para se organizar para poder atender às exigências de uma operação de mercado de capitais. O investidor, principalmente o investidor profissional e qualificado, ele tem um nível de exigência de reporte, de acompanhamento das operações, que se o tomador ele não estiver disposto ou preparado para apresentar, para reportar, vai gerar desconforto. O investidor vai olhar aquilo e achar que é a falta de transparência ou falta de capacidade de uma performance adequada. Falta de informação já gera uma yellow flag. E qual que é uma periodicidade dessa, Fernando, da empresa? É uma periodicidade mensal, trimestral? Depende da operação e depende do que você está acompanhando, né? Quer dizer, você vai fazer um balanço, você vai falar trimestral, semestral ou anual, dependendo do tipo da empresa, dependendo do tipo da atividade e da estrutura da empresa. Você pode estar falando em determinadas informações mensais, acompanhamento de obra, performance de carteiras de recebíveis, faturamento e tal. Mas balanço, normalmente, você vai seguir a periodicidade legal e contábil, né? Agora, de novo, sempre de maneira organizada. Tem que haver uma capacidade por conta do tomador de poder interagir com o mercado de capitais, tá? Porque senão perde credibilidade. Outra coisa, transparência. Eu lembro muito, por exemplo, de uma operação de um loteamento. A gente fez uma operação, só para você imaginar, eram 4.000 lotes. Uma operação gigante de loteamentos. O loteador teve um crescimento de nível de inadimplência. Ele antecipou o crescimento. A primeira coisa que ele fez foi conversar conosco. Ele não esperou a inadimplência aparecer. Ele antecipou que aconteceria aquilo, era mais popular, havia um momento de mercado complicado, indexação gerava uma preocupação. O que aconteceu? Ele pediu para a gente levantar com os investidores a preocupação que teve. O que os investidores fizeram na hora? Flexibilizaram alguns aspectos da operação para dar flexibilidade para ele lidar com a clientela dele, com os compradores, para diminuir o nível de inadimplência. E foi um sucesso. E transparência, quer dizer, ele não esperou o problema acontecer para se colocar. Normalmente, o grande problema que a gente vive em operações de médio e longo prazo, com esse tipo de acompanhamento, é que normalmente você identifica o problema quando ele já aconteceu. Aí você tem que correr atrás, né? Ou pode até não ser tarde demais, mas com certeza você tem muito menos opções de lidar com aquele problema, entendeu? Agora me fala do perfil. Só ver uma coisa, só. Você falou do perfil do tomador. Um setor que você não falou, por curiosidade, a gente tem que te pedir, para ver se você pode ajudar meu São Paulo. Os times de futebol, você vê como um mercado para estruturação de operações de crédito agora? Eu vou ser franco, você já vê, não no meu segmento, diria para vocês ainda, mas você já vê operações, principalmente as estruturas de SAF, já sendo montadas pelos grandes bancos de investimento e tal. Eu acho que fatalmente em algum momento você vai ver coisas como foram feitas na Inglaterra, por exemplo, esse negócio, com público pagante, com estrutura de antecipação de receita, por exemplo, de imagem. Você tem coisas que foram montadas, mas assim, muito baseadas em histórico. Então tem uma análise atuarial do faturamento em cima de determinados aspectos de receita.
Você faz uma análise daquilo atuarial e projeta do passado para o futuro e securitiza em cima daquilo. Em cima da bilheteria. Então, eu acho que isso fatalmente, em algum momento, vai estar desembocando nisso. Mas eu acho que ainda existe um momento em que até se está estruturando a própria organização societária e a administração desses novos empreendimentos, né? Você vê vários times aí, não vou citar um outro, porque senão vão me acusar de estar enviesado, né? Apesar que o meu ainda não virou SAF, não. Mas eu diria para vocês, fatalmente, em algum momento, tudo que gera receita, tudo que gera ao longo do tempo recebíveis, vamos falar de maneira geral, acaba sendo um potencial objeto de uma operação estruturada de crédito, por exemplo. Tá? Outra coisa, muitos desses times têm grandes propriedades imobiliárias ou necessidades imobiliárias pesadas. Tá? Da mesma maneira que você financia um shopping center, você poderia estar financiando um estádio também. Então, eu acho assim, eu acho que em algum momento, o quão perto isso está, talvez Já é um setor que você queira entrar já. Eu, pessoalmente, acho que não. Não acho que a gente tem um diferencial e tem até o tamanho para esse tipo de negócio. Aí nós estamos falando de negócio que está muito com cara dos grandes bancos ou as grandes assets brasileiras e com aporte de capital também, underwriting pesado para viabilizar as operações. Eu acho que isso ainda é para um player muito grande. Eu acho que num segundo momento, um pouco mais, alguns anos na frente, talvez isso tenha viabilidade, sim, mas acho que ainda não, por exemplo, não vejo isso como target nosso. Agora, voltando à minha pergunta anterior, você falou do perfil do seu tomador. O do investidor. O perfil do investidor. Primeiro assim, assim, você começa por onde você domina melhor, gente. Você tem diferencial naquilo que você tem excelência. Então, o que a gente vai buscar são investidores profissionais qualificados, num primeiro momento. Estou falando principalmente assets, wealth e os bancos, tá? Eu tenho uma boa reputação, tenho um bom relacionamento, meu pessoal também na FECA bem dentro desses segmentos. Num segundo momento, a gente pensa em olhar distribuições mais a varejo, a pessoa física, mas com parceiros especializados nisso. Eu não me sinto gabaritado para fazer distribuições de varejo. Eu acho que eu tenho que buscar parceiros de competência institucional num primeiro momento. E que canais você usa para se comunicar com esse pessoal institucional? No geral, nós temos uma área de distribuição já experiente em trabalhar com esse perfil de investidor. A gente faz o contato direto também. Óbvio que isso vai permeado de tecnologia. Hoje você tem distribuição via sistema das operações. Você dá até acesso às operações via sistema para ver documentação, fazer questionamentos e tudo mais, mas ainda acho que é um setor em que você tem a área de distribuição, profissionais de distribuição que conhecem, sabem se colocar, sabem explicar, vendem a operação e respondem os questionamentos dos investidores de uma maneira adequada, ainda é um diferencial enorme. Tá? Acho que é parte do papel da gente ainda se relacionar de uma maneira muito próxima dos investidores. Tá? Então, espero ter respondido também do lado do investidor. Queria te agradecer demais aqui pela aula. Putz, quando o papo é bom, o tempo voa. Mas quando eu falei que você estava aqui com a gente, eu sempre recebo algumas perguntas do público. E eu acho que você é um cara bem admirado no mercado. Você é tido como referência por muita gente. E a gente acaba recebendo pessoas como estudantes, querendo conselhos de carreira de alguém que é referência no mercado. Então, se eu pudesse, um público de 18, 22 anos, está te olhando como um cara que é referência no mercado, que foi de grandes bancos, que é empreendedor, que tem uma reputação muito forte. O que você tem de conselho de carreira, agora para uma pessoa que te admira? Olha, é engraçado, eu sempre tive muita preocupação com formação de pessoas, e é uma coisa que me agrada muito, tá? Eu sempre procurei estar próximo do meu pessoal, tenho uma relação muito forte com o meu pessoal, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista de formação, tá? E eu tenho um histórico de quem começou. Eu comecei em banco com 17 anos. Então, fui escriturário, fui caixa e fui indo, assim. Se tem, eu acho que uma coisa que eu aconselho é assim, invista na sua base de formação.
tanto do ponto de vista de escolaridade como do ponto de vista de trabalho. Uma coisa que eu sinto uma dificuldade muito de lidar hoje em dia é que, assim, determinadas gerações, elas querem um crescimento muito rápido. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, e eu não tenho o menor problema de falar. Eu tive uma carreira, em alguns momentos, muito rápida. Só que chegou um momento em que eu tinha conhecimento técnico, tinha performance, ia muito bem. Mas me faltava experiência, faltava jeito e traquejo para lidar com outros aspectos profissionais, que é network, que é a política. Política, gente, sempre, o Brasil tem uma coisa que a política ela é negativa. Não. Política feita de maneira ética é parte, é você influenciar, é você olhar para cima, para os lados e para baixo e se relacionar com aquele ambiente onde você precisa exercer algum nível de influência. Você tem que convencer as pessoas, você tem que atrair as pessoas. E o que acontece? Às vezes as pessoas são tecnicamente muito boas, mas falta esse traquejo, ou porque não foram educadas para isso, ou porque não tiveram tempo de exposição a isso. Então, assim, se você tem 18, 19, 20 anos, primeiro assim, invista nos teus estudos. Por quê? Porque vai diferenciar. Por exemplo, a geração de hoje, na minha opinião, se ela fez uma boa escola, ela chega ao mercado de trabalho muito melhor preparada do que a minha. Eu fui aprender muito nas instituições onde eu trabalhei. Eu lembro assim, matemática financeira. Chegou muito cru, né? Cheguei muito cru. Hoje, o pessoal já chega operando aplicativos diversos, já sabem programar. Você tem uma visão do que é economia e finanças muito, pelo menos a base, muito mais sólida do Você que tem é. terminais Bloomberg em todas as melhores faculdades de São É Paulo. impressionante. Então, já vem. Mas o que acontece? Isso também gera um nível de conforto muito grande que as pessoas esquecem que a teoria é diferente da prática. Você quer que eu dê um exemplo? Eu estava conversando outro dia no escritório. O pessoal sabe muito estruturar, mas assim, quantos enfrentaram um default? Quantos ficaram acordados de madrugada preocupados de como iam lidar com um devedor fraudulento? Eu já tive, por exemplo, devedores que desviaram recursos. Nós tivemos que buscar. Nós tivemos que entender para onde estava indo, por que aumentou tanto a inadimplência. Está virando inadimplência. O tomador negociou com os pagadores finais descontos para receber por fora. E não pagavam mais na conta do patrimônio separado. Estavam pagando por fora. Nós tivemos que descobrir isso. Então, assim, como se lida com isso? Como você vai proteger o investidor de maneira adequada? Experiência. Você vai ter que viver isso. Então, assim, se prepara e tenha paciência quando começar a carreira, porque, assim, não é em 3, 4 anos que você vai virar um executivo. Pode até, tem gente brilhante, mas assim, você tem que acumular experiência. Você tem que acumular um pouco de rodagem para chegar ao nível de um executivo. Tá? Eu sei que isso parece ultrapassado, eu sei que talvez 40 anos as pessoas vão, não, Fernando está com a cabeça da década de 80. Minha experiência é o seguinte, quem se dá bem é quem tem conteúdo e capacidade de lidar com aquilo de maneira equilibrada e madura. E tem o terceiro ponto, adaptabilidade. Não conheço ninguém que vai chegar, assim, cair no mercado financeiro e no mercado de capitais e já entender todos os aspectos e lidar com adversidades ou problemas de cara. Isso exige olhar para quem tem mais experiência, exige acompanhar, entendeu? Arrogância, minha opinião, não leva a nada. Agora, investimento, desenvolvimento, criar uma base sólida de conhecimento e de experiência vai te posicionar bem para o futuro. É o que eu falo para os meus filhos. Eu tenho um filho que quer ir para o mercado financeiro. Eu falo para ele, primeiro você vai aprender, vai ser empregado, depois a gente conversa. Entendeu? Então, Uma aula, né, Trócoli? Uma aula. Bom, obrigado. Foi uma honra. Obrigado pela participação, Zé. Viu? É nada. obrigado, viu? Verdadeira aula. Uma honra estar como seu parceiro. Um sucesso enorme aí nesse ano que entra, que vai ser de grandes conquistas. E obrigado pela tua confiança, tá? É um desafio importante, mas é um desafio apreciado, viu? Eu acho que não poderia estar mais feliz de estar... Quem tem a chance, aos 40 anos de carreira, de recomeçar. Tá maravilhoso. E conta com a gente. Tá? Vocês já estão sendo cobrados. Bem, gente, tenho certeza que vocês adoraram. Aguarde os próximos episódios. Obrigado a todos pela audiência.